Isso, hemorragia pós-parto. Vamos lá, vamos para o próximo. Uma mulher de 35 anos apresenta dismenorreia incapacitante, dor pélvica crônica e história de infertilidade há 2 anos. Aí eu vou lá com o meu lapisinho e vou sublinhar. 35 anos, dismenorreia incapacitante, dor pélvica crônica, infertilidade. Isso que eu sublinhei de coisas importantes. O que eu já peguei disso aí? Eu tenho uma mulher que ela tem uma dor quando ela menstrua muito, muito forte, que ela é incapacitada das atividades normais dela do dia a dia. Fora do ciclo menstrual, ela também tem dor, né? E ela não consegue engravidar. Já acendeu uma luzinha aqui, tá bom? Aí vamos lá. Ao exame ginecológico. Refere dor à palpação no fundo de saco posterior. Aí a gente vai botar, vai sublinhar aí, dor à palpação no fundo de saco posterior, tá? Ultrassom transvaginal, um preparo intestinal evidencia lesões hiperecogênicas em ovário direito e aderências pélvicas. Vou marcar lesões hiperecogênicas em ovário direito, aderências pélvicas. Nessas lesões hiperecogênicas, vou puxar uma setinha e pelo sim, pelo não, vou escrever endometrioma, caso seja perguntado. Então, vamos lá. O que que eu tirei dessa história toda? Eu tenho uma mulher com 35 anos, idade reprodutiva, que ela tem todos esses sintomas. Além disso, no exame físico dela, tem um sinal clássico de endometriose, que é dor à palpação no fundo de saco, que inclusive, né, a gente chama de grito de Douglas. E realmente, gente, quando você examina uma mulher com endometriose e palpa o fundo de saco, ela grita de dor, tá? Lesões e um ultrassom transvaginal, dizendo pra gente que tem umas lesões hiperecogênicas no ovário, são sugestivos de endometrioma, e a gente tem aderência pélvica, que é muito sugestivo de endometriose também. Então, provavelmente, a gente está falando de quê? Endometriose. Entenderam como é que fica fácil a gente interpretar e sublinhar? Isso aí foi a interpretação que a gente fez. Aí agora a gente vai para as perguntas. Primeira pergunta: qual é o diagnóstico, sublinha diagnóstico mais provável? A gente já fez, endometriose. E quais são os critérios clínicos? Aí a gente vai botar critérios clínicos para estabelecê-lo. A gente já discutiu isso tudo aqui. Vamos para o gabarito para vocês verem, que a gente já conversou sobre isso tudo. Vamos lá, Beth, bota o gabarito aí para mim. Ó, diagnóstico, endometriose, já fechamos. Critérios clínicos: dismenorreia incapacitante, presença de dor pélvica severa durante o período menstrual, dor pélvica crônica, não relacionada ao ciclo menstrual, foi aquilo que eu falei, infertilidade, dificuldade para engravidar associada à presença de aderências pélvicas ou até o próprio endometrioma, tá? Achados do exame físico: a gente tem dor à palpação de fundo de saco posterior e a gente tem lesões hiperecogênicas sugestivas de endometriose ou aderências pélvicas. Não sei se vocês sabem, mas uma diquinha: a endometriose, ela é conhecida como a doença dos 6Ds, tá? Só para vocês lembrarem, aí às vezes eu dou umas diquinhas assim, que seriam os 6Ds? Dispareunia, né? Disquesia, porque tem muitas pacientes que têm dor durante a defecação, quando ela tem endometriose, principalmente ali em fundo de saco posterior, às vezes tem endometriose também no reto e tudo mais, tá? Dismenorreia, que é o outro D. Dificuldade de gestar, que seria endometriose. Disúria, que é desconforto, né, ardência ao urinar, muitas também têm, e dor pélvica crônica, por isso que é conhecida como doença dos 6Ds. Com com esses 6Ds aí, a gente já conseguiria também lembrar da questão. Às vezes eu dou umas dicas assim de algumas coisas que ajudam na hora a gente lembrar, tá? Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Só pode colocar os dados da paciente que estão na mesma pergunta. Hum, Então, você vai colocar os achados de imagem
no ultrassom são sugestivos, porque você não tem certeza se está endometriose. Até porque o melhor exame para a gente avaliar pelve não é. A gente usa até muito ultrassom transvaginal com preparo, tá? Mas o melhor exame para a gente avaliar endometriose e pelve é ressonância nuclear magnética. Ok? Vamos lá, repetir os 6Ds. Vamos Doutora, uma lá. pergunta. Dispareunia. Acho que tem Oi. uma. Por Deixa eu exemplo, só responder os 6Ds e aí te respondo. Pode ser? Doenças dos 6Ds. Vamos lá. Dispareunia, que é dor durante a relação sexual. Disquesia, dor na defecação. Dismenorreia, dificuldade de gestar. Disúria e dor pélvica crônica. Gente, não precisa ter os 6, tá? Mas isso, se vocês pegam uma questão que tem alguma coisa sugestiva disso, já acende a luz para endometriose, tá bom? Pode falar, Daiane. Daiane, por exemplo, tá oi, aí? por exemplo, Fale. se eu colocar só dismenorreia incapacitante, dor pélvica crônica, infertilidades, achado ao exame físico e não descrever, não conta como certa? Descrever ela toda? Não conta como certo, porque ele está Ah, pedindo os critérios clínicos para você estabelecer, entendeu? Então, assim, como é um critério clínico de menorreia incapacitante, você tem que explicar o que é de menorreia incapacitante, entendeu? Precisa de dor entendi. pélvica severa, porque senão acaba ficando muito rasa. Aquilo que a Beth falou, a questão ela fica muito rasa, entendeu? E aí vocês às vezes deixam de pontuar. Por exemplo, se você falar, achados aqui, igual tá, é, achados de imagem. Se você não coloca os dois achados, fica mais raso. Então, é importante nessas questões, ainda mais que é uma questão que vale 3 pontos, quando ela pede assim, quando é citar, é citar. Vai estar lá, cite. Quando ela pede o critério clínico, o ideal é que você explique, entendeu? O critério clínico. Porque ela fica mais completa, ela fica mais robusta. Então, é mais fácil de pontuar. Quem está aqui, dismenorreia incapacitante. Sabe o que parece você citando para mim? Dismenorreia incapacitante, dor pélvica crônica, infertilidade. Parece para mim que isso só foi decorado, entendeu? E que não Entendi. entendido. Então, parece que foi muito decoreba e que você, de repente, não sabe nem do que você está falando de jeito. Então, você explicando o que é dismenorreia incapacitante, fica muito melhor e uma questão muito mais completa, muito mais fácil de você pontuar. Entendeu a diferença? Vocês vão Sim, pegando, obrigada. assim, de uma hora para outra, gente, às vezes vocês não vão entender a diferença. A diferença de um cite para um descreva, isso vem ao longo do treinamento. Por isso que a gente sublinha, a gente explica, a gente fala, porque ao longo desse treinamento, vocês vão conseguindo adquirir o conhecimento e o feeling de entender se aqui eu tenho que falar um pouco mais ou aqui eu tenho que falar um pouco menos. Mas o que eu posso dizer agora no início para ficar mais fácil para vocês. Quando é cite, é só falar. É o que eu falei. Cite seu nome, Natália. Descreva seu nome. Meu nome é Natália, porque minha mãe gosta desse nome, porque meu pai gosta. Entenderam a diferença? É mais ou menos isso. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Volta lá, Beth. Peraí que ele trava aqui de vez em quando. Agora sim. Ó, olha lá, gente. Cite, só falar. Cite. Cite 2 exames para confirmar a extensão da doença. É só citar. Quais seriam esses exames? Eu já dei uma cola aí. Ressonância magnética, que eu acabei dando a cola, que às vezes eu falo demais, e laparoscopia. Isso aí, galera. Tá? Padrão ouro de endometriose, laparoscopia, tá? Diagnóstico. Mas nem sempre a gente tem disponível no SUS. Então, você tem a paciente com todas essas queixas e com uma ressonância magnética bem sugestiva de
Endometriose é endometriose, tá? Mas o padrão ouro é laparoscopia, porque aí você vai avaliar a pelve, se tiver lesão, você retira a lesão e faz biópsia da lesão, esse é o padrão ouro. Mas isso é mais difícil de acontecer, tá bom? Vamos lá pro nosso gabarito? Sim. Ultrassom novamente não, tá? Porque ele está pedindo aqui cite dois exames complementares para confirmar a extensão da doença. Você já tem um ultrassom e ele quer mais dois. Então, falar ultrassom de novo, você estaria sendo redundante. Você ia estar andando em círculo, entendeu? Aí a gente botou até uma explicação, como se fosse descreva, só para ajudar vocês na hora do pensamento, mas é só citar. Ressonância magnética de pelve e laparoscopia diagnóstica, que é o padrão ouro. Tá bom? Doutora, Oi. no caso da ressonância, a gente especificou que é pélvica, né? Mas e no caso da laparoscopia, a gente Isso. tem que especificar se é abdominal, se é pélvica? Só colocar laparoscopia diagnóstica já tá certo? Já tá certo. Tá bom. Já tá certo. Até porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma laparoscopia. Quando a gente entra na laparoscopia, a gente olha a região abdominal toda, tá? A gente não olha só a pelve, tá? A gente vai olhar toda a região. A gente faz o que a gente chama de varredura, tá? A gente olha, até porque, em casos de endometriose, a gente sabe que a gente pode ter endometriose em qualquer lugar. Eu já vi endometriose ali em implantação próxima de diafragma. Então, a gente faz realmente uma varredura da região e aí, botando laparoscopia diagnóstica, você já pontuou. Tá? Biópsia endometrial não, tá? Vamos lá para o próximo. Esse é bom. Esse é muito bom. Aí a gente vamos lá. Quais são as opções terapêuticas? Opções, marca aí, gente. Opções terapêuticas para o controle. Ele quer do sintoma, marca sintoma aí bem grande, e manejo da infertilidade. Marca manejo da infertilidade aí bem grande também. Tá? Então ele quer opção terapêutica para duas coisas, aquilo que eu e a Beth a gente tinha falado no início. Às vezes, numa pergunta, a gente tem duas respostas, tá? E aí, quais são as opções terapêuticas? Para dor, né? Para o controle dos sintomas, que nesse caso aí da paciente é dor, né? Que ela tem muita dor, e manejo da infertilidade. Aí vamos lá. O pessoal já botou ANA, CO, fertilização in vitro. Eu até tirei, gente, fertilização in vitro, tá? Seria também uma resposta, mas no SUS é muito difícil a gente conseguir FIV. Então, eu tirei isso do gabarito, tá? Não deixei a FIV por essa questão, tá? Mas a FIV também poderia ser uma resposta correta. Mas no SUS, assim, eu desconheço, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu sei que em São Paulo, alguns lugares tem até FIV, mas é muito difícil você ter pelo SUS disponível, tá bom? Então, lá, progestagenos, faltou uma coisa aí que ninguém falou até agora. Alguém lembra de mais alguma coisa? DIU, de levonorgestrel. O que mais? Falta mais coisa aí, gente. Ela tem a falar do anti-inflamatório. Implante não, galera. Implante só se for o Implanon. Aí, pensando nisso, eu tava pensando nos outros implantes aí. Gente, pelo amor de Deus, não se faz implante hormonal que não seja Implanon, tá? Isso é proscrito pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Esses implantes aí, chip da beleza, isso tudo não se faz, tá? Esses chips manipulados com hormônio. O único implante que a gente pode, mas aí a gente tem que especificar, seria o Implanon, ok? Que é o único que a gente tem no mercado. Vamos lá. E para a infertilidade, o que a gente pode fazer aí?
aí, um monte de coisa, análogo, inibidor de aromatase, removedor de endometriomos, isso aí, muito bem. É isso aí, gente. Vamos lá para o gabarito para a gente fechar o raciocínio. Vamos lá, controles dos sintomas, né? Volta lá da. Ai, desculpa, passou. Vamos lá. Os ANES, né? Para alívio da dor e da inflamação, né? Terapia hormonal. Aí a gente pode pensar em análogo de NRH, inclusive é muito bom para paciente que vai ser submetida a FIV, tá? Progestágenos ou anticoncepcionais combinados para a gente reduzir a atividade hormonal e o crescimento das lesões. Um dos que a gente mais usa, tá? E tem disponível no SUS é o Dianogest, tá bom? É um dos, assim, de primeira linha que a gente faz para o paciente com endometriose. E para manejo da infertilidade, cirurgia conservadora. A laparoscopia, que é a via preferencial. Por que eu botei entre parênteses via preferencial? Não é todo lugar do SUS que a gente vai conseguir uma laparoscopia. É caro, o material é caro, a equipe tem que ser capacitada para laparoscopia. Então é difícil. Às vezes a gente faz cirurgia de endometriose aberta, o que é uma realidade ainda em grandes centros como Rio de Janeiro. Tá? Então, laparoscopia, que é sempre a via preferencial, porque é minimamente invasiva, tá? Para remoção de endometriomas e aderências. Se quiser botar mais bonitinho, a gente pode botar até lise de aderências, que fica lindo. Tá bom? Tudo certo? Entenderam? Alguma dúvida? Podemos passar para a próxima? Vamos lá. Explique, ó, gente, explique. Ele quer que você explique a fisiopatologia da dor na endometriose. Essa aí, ele pegou firme. Vai lá da fisiologia da dor, lá daquela parte. Então, vamos lá. O que vocês acham aí que tá? Explique, ou seja, a gente vai explicar, a gente vai deixar de uma forma clara, como se a gente estivesse passando, como a gente estivesse conversando ou dando uma aula para profissionais de saúde. Então, lembrem dos termos técnicos, tá bom? Vamos lá. O que acontece na endometriose? O que a gente tem aí na endometriose? Que leva a dor. É a Alguém menstruação consegue aí? retrógrada, a menstruação retrógrada que faz o sangue cair na cavidade pélvica e nisso faz com que o epitélio do útero seja aderido em outros planos, gerando dor. Esse aí não seria muito. Ela quer, olha só, isso aí é mais você envolver um pouco da fisiopatologia, da possível causa da endometriose com a questão da dor. Ele quer voltado para a dor, entendeu? O que acontece que a gente começa a ter dor? Por que a gente tem dor? Mediadores inflamatórios, certo? Tá? O que mais que acontece? Eu tenho uma dica aí lá no ultrassom. Eu coloquei assim, conforme a evasão da endometriose, vai lesionando as paredes muscular, nervosas, e assim levando o nível da dor. Não, não. Toxinas, isso ok. Então vamos lá. Vamos botar o nosso gabarito, que aí fica mais fácil para vocês entenderem a resposta. Aderências, falaram que eu queria. Aderências, gente, as aderências de endometriose dão dor. Nunca esqueçam disso. Isso aí já estava uma resposta lá pra gente. Ela vai dar dor, tá bom? É o outro, Beth. Isso. Posso pôr, né? Vamos lá. Quem? Ah, tá. Vamos lá. O que a gente tem na endometriose? A gente tem uma inflamação crônica,
Então, essas lesões endometrióticas, elas vão liberar mediadores inflamatórios, que alguém já tinha falado aí, tanto as prostaglandinas e as citocinas, e elas vão sensibilizar os nervos periféricos. Por isso que tem dor pélvica crônica. Entenderam? Inervação aumentada. Algumas lesões, elas podem desenvolver esse suprimento nervoso próprio e elas amplificam a percepção da dor. Isso é muito ligado à questão de percepção da dor, né? De pessoas com dor crônica. Aí a gente já entra numa outra, né, cadeia aí que, se a gente discutir, tem muita coisa que aí a gente consegue entender melhor a endometriose. Aderências pélvicas, gente, provocam contração, irritação. Toda paciente, até paciente mesmo, pós-operatório, pode fazer aderência, aderência dá muita dor, tá? Às vezes, é confundido até com um abdômen agudo, tá? E tem paciente também que é cheio de aderência e não tem dor, ok? E o que acontece com a endometriose? A gente tem tanto ali, a gente libera tanta citocina, tanta descarga de impulsos de dor, que a gente começa a ter espasmo muscular pélvico, que a gente começa a ter aumento, que aumenta o desconforto. A gente tem resistência ao relaxamento muscular, porque você fica tenso o tempo inteiro, entendeu? Em relação à dor. E por isso que a gente começa a ter dor. Conseguiram entender? Não sei se vocês sabiam de todos. Essa parte da questão é bem dificinha, tá? É uma das que tem um nível maior aqui dentro de tudo de dificuldade, mas a gente sempre tem que a gente tem que puxar por vocês. E é importante a explicação, né? Inflamação crônica, o que acontece? As lesões liberam mediadores, é tudo daquela forma que a gente estava falando. Como é que a gente começa a questão? A fisiopatologia da endometriose está relacionada à inflamação crônica. 2 pontos. As lesões endometrióticas liberam, aí você vai fazer igual o gabarito. Tá? Aí, segundo, também podemos dizer que existe uma inervação aumentada, nananã. Aí a gente vai montando a questão. Ok? Entendido? Podemos ir para a nossa questão surpresa? Alguém tem alguma dúvida?